Guerra no Oriente Médio. Israel quer remanejar mais de 2 milhões de palestinos de Gaza para o Sinai após o fim do conflito. Situação na região se agrava a cada dia e água pode acabar a qualquer momento. No Brasil, exatamente um ano após a eleição, Lula diz que Bolsonaro ficou nocauteado após o resultado das urnas. E a boa notícia do dia: desemprego cai para 7,7% em setembro e atinge menor taxa desde fevereiro de 2015. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Notícias da guerra no Oriente Médio. Os tanques israelenses continuam avançando nesta terça-feira na faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descarta um cessar-fogo e o governo americano também não é favorável à trégua. Tanques israelenses começaram a invadir o norte de Gaza na última sexta-feira, iniciando uma segunda fase, agora de ataques mais intensos. As tropas também continuam avançando com ofensivas por terra. Na quarta noite desses confrontos mais intensos, 300 alvos foram atacados, de acordo com o país judeu. Eles enfrentaram fogo antitanque e tiros dos combatentes do Hamas. O cenário é de devastação. Edifícios destruídos, casas abandonadas por aqueles que tentam sobreviver. As imagens foram divulgadas por Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acredita que todas as nações deveriam apoiar o seu país e pedir a liberdade dos reféns em Gaza e descartou um cessar-fogo. Pedidos para um cessar-fogo são pedidos para Israel se render ao Hamas, se render ao terrorismo, se render à barbárie. Isso não vai acontecer. O governo americano pensa como Netanyahu sobre um cessar-fogo, mas defende causas humanitárias temporárias. Não acreditamos que um cessar-fogo seja a resposta certa neste momento. Acreditamos que um cessar-fogo neste momento beneficia o Hamas. E o Hamas é o único que ganharia com isso neste momento, à medida que Israel continua a levar a cabo suas operações contra a liderança do Hamas. Deveriam ser consideradas e exploradas as pausas humanitárias temporárias, localizadas, para permitir que a ajuda chegue a populações específicas e talvez até para ajudar nas evacuações. Caso as pessoas queiram sair e se deslocar mais para o sul, apoiamos isso. Não apoiamos um cessar-fogo neste momento. Desde 9 de outubro, quase 2,4 milhões de civis palestinos vivem sob cerco total na faixa de Gaza. A população procurou refúgio no sul nos últimos dias. Em Rafah, a água está acabando. 31 de outubro de 2023, estamos ainda com falta de água. Daqui uns dias eu acho que a gente não vai conseguir encontrar mais água. Tá difícil. Não temos luz, tanto de carregador, celular, a gente vai procurar um ponto, um mercado para carregar. Não temos internet também. Temos que ficar procurando um lugar que tem internet para conseguir ter um contato com as pessoas daí. Sahed Albana, brasileira de 18 anos que está na faixa de Gaza aguardando o resgate, disse que cada dia fica pior que o anterior. Tá difícil, gente. As fronteiras estão fechadas, muita gente está morrendo todo dia. Cada dia tá ficando pior que o dia anterior. Não tem comida entrando pelas fronteiras. E não há notícias da gente sair daqui também. O presidente russo Vladimir Putin responsabilizou os Estados Unidos pelo caos mortal que reina no Oriente Médio. Sobre o ataque ao aeroporto no Daguestão, invadido no domingo por uma maioria muçulmana, em busca de passageiros israelenses num voo que saiu de Tel Aviv, ele acusou a Ucrânia e os serviços especiais ocidentais. Os acontecimentos em Makhakkala foram instigados também através das redes sociais, entre outros, a partir do território da Ucrânia, pelas mãos de agentes dos serviços especiais ocidentais. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. A polícia da República Russa do Daguestão deteve 83 pessoas.
E a comunidade judaica de Londres está em estado de alerta desde o ataque do Hamas a Israel, com segurança reforçada nas sinagogas e também em alguns bairros. A comunidade judaica de Londres tem se sentido ameaçada desde o ataque do Hamas a Israel no início deste mês. E por isso aumentou a segurança em sinagogas, escolas e outros edifícios. O Centro Comunitário Judaico de Londres apresentou a instalação à mesa vazia do Shabá, para manter viva a memória dos mais de 200 reféns que, segundo Israel, foram levados pelo Hamas. As pessoas se sentem vulneráveis e assustadas. E, neste momento, os incidentes de antissemitismo registrados são um recorde. Nunca houve tantos incidentes de antissemitismo no Reino Unido registrados pelo nosso serviço de segurança como nos últimos 20 dias. Em Stamford Hill, uma área multicultural do nordeste de Londres, que abriga muitos judeus ortodoxos, um grupo de segurança comunitária ampliou o horário de patrulha. O rabino ressalta que as diferentes religiões vivem em harmonia. Na rua, há 10 sinagogas e uma escola judaica ao lado de uma mesquita, um centro cultural muçulmano e uma escola muçulmana. Mas teme que alguém de fora ataque a comunidade. Graças a Deus, as relações comunitárias são extremamente boas, mas temos medo de um agente solitário de fora da área que possa querer atacar membros da comunidade. E isso se aplica tanto aos membros da comunidade judaica quanto aos membros da comunidade muçulmana e à comunidade em geral. A Polícia Metropolitana de Londres disse que registrou 408 crimes antissemitas entre o dia 1º e 27 de outubro. Isso se compara a apenas 28 no mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, as autoridades afirmaram que foram registrados 174 registros de islamofobia, em comparação com 65 no mesmo período de 2022. Nos Estados Unidos, os ataques de preconceito também aumentaram nas últimas semanas. A Casa Branca informou nesta segunda-feira que houve um aumento alarmante dos incidentes antissemitas em escolas e faculdades. O governo afirmou ter simplificado os procedimentos para prestar queixas de discriminação nos campos universitários americanos, como, por exemplo, para pessoas vítimas de antissemitismo e islamofobia. E aqui no Brasil, em entrevista coletiva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, detalhou como funcionará a atuação das Forças Armadas no plano de combate ao crime organizado na cidade do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a atuação das Forças Armadas no plano de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro já é um ponto consensual dentro do governo. A crise na segurança pública do Rio, que inclui ataques a ônibus que paralisaram a zona oeste da cidade, levou à discussão de um plano mais amplo de apoio do governo federal ao Estado nas últimas semanas. Em entrevista coletiva, o ministro descartou a ação urbana dos militares. Já definimos os territórios de atuação, portos, aeroportos e fronteiras, em relação às Forças Armadas, e isso também constitui uma diferença em relação a outras atuações das Forças Armadas em outro momento, ou seja, até aqui é absolutamente consensual que não haverá uma atuação urbana das Forças Armadas, atuação em bairros, em avenidas, nada desse tipo. Essa esfera pertence, nesse momento, às polícias estaduais, às polícias do Rio de Janeiro. Em outro trecho, Dino ainda falou sobre a criação de um grupo de trabalho conjunto envolvendo policiais federais e estaduais para a formação de uma rede de inteligência financeira que pretenda identificar e apreender bens do tráfico. Quanto à temática da inteligência financeira e recuperação de ativos, nós fizemos uma reunião aqui a partir de um trabalho coordenado pela Senajus, Senasp e Senad. Isso resultou num documento que foi apresentado há coisa de 2 meses atrás, e agora nós vamos concretizando esse documento, na próxima semana editar uma portaria constituindo uma rede nacional de recuperação de ativos chamada Recupera. A seguir, o governo evita falar em mudança de meta fiscal e diz agora que o esforço é para ampliar a arrecadação.
8 de janeiro, ministros temiam invasão do aeroporto de Brasília por golpistas e Lula sitiado na capital federal. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.